幸福快乐。Gambate. E eu estou com eles na TV Relacionamento. Olá, tudo bem? Temos hoje a honra de estar com Cláudio Takita, um artista. Fala um pouquinho sobre a sua arte, porque o Cláudio, ele tem uma arte que me impressionou muito pela perfeição, pela beleza, pela harmonia, porque eu também sou artista plástica, né, e também trabalho com, a minha formação é impressionismo. E quando eu vi a arte, assim, ao acaso do Cláudio Takita, eu fiquei impressionada com a perfeição. E aí, conversando assim, ele disse que era autodidata, e aí foi onde eu falei, como autodidata com esse nível técnico? Então, você pode falar um pouquinho mais sobre a sua história? Olha, uma honra, muito obrigada por estar aqui, né? E falar um pouquinho sobre o homem, né, o profissional, e depois como que a arte entrou na sua vida, porque eu acho melhor ele falar para você, porque é uma história, uma referência que pode dar muito norte, não é não? Eu creio que sim. Com certeza. Então, por favor. Vamos lá. Meu nome é Cláudio Takita, eu sou neto de imigrantes japoneses, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, resido e trabalho aqui em São Paulo. Basicamente, como todos os artistas, quando criança comecei a desenhar e tal. A particularidade é que quando entrei na escola, no primário, havia mais 4, 5 coleguinhas que desenhavam muito bem também. Então, eu não dei muita importância, assim, para essa habilidade de desenhar. E aí, eu procurei seguir outras áreas, principalmente a área mais óbvia para nós orientais, que é ir para a área mais técnica. Então, fui lá fazer técnico em eletrônica, né? Nossa. Posteriormente, eu não gostei dessa área de exatas, aí já parti na faculdade para a área de humanas, escolhendo administração de empresas. Administração de empresas. Sim, só que aí a coisa também, eu falei, puxa, acho que não é muito bem a área. E mesmo trabalhando como estagiário em algumas empresas tal, eu sempre acabava pedindo a conta e ia buscar aquilo que eu me identificava mais. No caso, eu já procurei uma agência de publicidade que a criação, que a criatividade tinha muito mais a ver comigo do que trabalhar com números e tal. Até mesmo porque eu cheguei até a trabalhar como auditor externo. Imagina eu de gravata, de terno, uma pastinha na mão, né? Nossa, que incrível! Mas aí na publicidade eu já me encaixei melhor. E eu diria que a minha base do que eu faço, do que eu fiz na minha carreira, está muito mais na escola da criação publicitária do que aquela escola clássica de artes, né? Então, tanto é que os meus processos de trabalho partem mais desse processo de criação publicitária. Então, ao contrário do que normalmente é feito em termos de obra de arte, a gente começa com uma tela branca. Sim. E vai lá, rabiscando, vai desenvolvendo. O meu processo já é o contrário. Eu procuro partir do final, do produto final, idealizando o produto final, e aí, voltando lá para frente, como que eu faço para chegar àquele resultado final? Então, eu faço uma decupação de todo o processo. Nossa, né? Incrível isso, hein? Por isso que eu digo que, profissionalmente, todo aquilo que assimilei tem base autodidata, porque vou aprendendo. Todos os meus trabalhos, eles têm muito disso de experimentação, de pesquisa, de tentativa e erro, até chegar no resultado final. E aí a experiência que os trabalhos
vão me dando, me proporcionando, é que define as séries, né? Todos os meus trabalhos que são conhecidos como serem muito diferenciados. E põe diferença nisso, você não faz ideia. Esse retrato que está aqui é impressionante. Se você chegar perto dele, né, da obra mesmo, né, e ver os detalhes que tem, fala, meu, como é que ele conseguiu? Porque não é um trabalho pequeno, é grande, né? Quanto mede essa tela? Tem 1,10 m por 80. 1,10 m por 80, ele fez esse trabalho. Agora, ele é minucioso, né? Sim. Super minucioso. É totalmente diferente, porque o suporte, normalmente se utiliza uma tela, que é um tecido de algodão. Eu já utilizo algo que eu considero mais clássico, que é a madeira. No caso, é um painel de madeira. Painel de madeira. Ela tem uma parte que é pintada normalmente com tinta acrílica e uma outra parte que eu faço uma esculpo para criar uma área para poder receber resina epóxi, que é um material totalmente inusitado, diferente para uso em artes visuais. E aí, através dessa aplicação de resinas em camadas, eu consigo criar várias profundidades, camadas, efeitos tridimensionais e aquela estampa mais gráfica, mais colorida. Por isso que as pessoas chegam e falam, nossa, como o trabalho é diferente. Nossa, e é impressionante, porque você olha a obra dele, você fica encantado. Depois você vai ver aqui nos créditos, aí você dá uma rastreada, né, em tudo que já está publicado e aberto, né, para você que está interessado, ou curioso, ou que aprecia a arte, conhecer a arte do Cláudio Takita, porque uma obra é impactante, aí você vai para outra, então você pega uma exposição dele, nossa, todas as obras são impactantes, né? Todas, porque eu estive numa exposição dele, e aí você olha, e depois a outra, e aí você sai de lá assim, sabe? Precisa de um tempo, né, para processar tudo, porque é muita comunicação, né, da obra com o observador e o seu coração, né? E eu tenho, inclusive, vídeos dele, né, o making of, onde ele está mostrando, né, todas as etapas da criação dele, principalmente na parte que ele vai resinando, né, a obra. Eu falo, nossa, incrível. Ele faz baixo relevo, né? São várias técnicas. Várias técnicas. E ele é autodidata, né? É isso que eu acho impressionante. Porque quando você vai entrar, estudar, né? Porque eu fiz uma formação de bacharelado em pintura. Então você entra lá, você vai estudar as técnicas para depois, através da técnica, dizer alguma coisa. Como ele falou, as pessoas olham e vê uma tela em branco. E eu já passei por esse processo, né? De obstrução de consciência. Porque eu olhava para uma tela em branco e falava, como eu sou limitada, não? Porque aqui eu tenho tudo, eu posso tudo, aqui não existe lei de gravidade, não existe Deus, não existe... Eu posso fazer o que eu quiser aqui. E, no entanto, eu olho para a tela em branco e fico bugada. Eu falo, e aí? Nossa, para mim, essa fase da minha criação foi surpreendente no sentido também de angustiante, né? Você lidar com a sua limitação. E aí ele já faz o contrário, né? Ele já tem a arte na cabeça, ele já sabe o que quer e fala, agora como é que eu vou colocar isso, né, como uma expressão artística? E aí quando você vê a obra final, então você já olha pensando assim, ele já tinha isso em mente e fez o caminho inverso para poder chegar aqui de novo, né? Transcrever para a realidade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você termina, ela é 100% o que você viu? Ou não? Pela experiência que eu tenho, pela bagagem de experimentos, de resultados, de relatórios e tal, eu consigo alcançar aquilo que eu idealizo. Sério? Que fica 100%? Eu diria que 80% com certeza. Cara, impressionante. E para isso, para materializar ou idealizar o resultado final, eu utilizo todos os recursos disponíveis, principalmente utilização de Photoshop, utilização de
computadores, né, para gerar esse preview digital e aí vir com o processo retroativo, né, para poder produzir esse resultado. O conceito dos meus trabalhos, eu diria que é o ápice do ganho estético. O que eu quero dizer com isso? Que eu trabalho de forma para que eu obtenha o efeito visual o mais bonito, o mais impactante Ele está sendo simplório, tá? Ele está sendo simplório, porque o que tem de beleza e impacto na obra dele, só você vendo. Tem essa que está aqui que já dá para ter uma ideia, né? Porque essa aqui, eu pessoalmente achei a menina dos olhos, né? Quando eu vi a perfeição da vestimenta, dos detalhes e tudo. Então, para a gente ter, assim, uma conclusão de ideia do que você está falando, porque é tão abrangente, então vamos ver se a gente consegue dar um formato nessas ideias todas. Quando você falou 80% do que você pensa, você reflete na obra final, né? Seria por quê? Porque a obra final ficou melhor do que você pensava? Algumas vezes sim. Principalmente quando a gente... Eu, como falei, eu uso materiais muito inusitados. Então não é só a resina. Eu utilizo os materiais clássicos, que são tintas acrílicas, mas tem trabalhos que eu mesclo as tintas, as pinturas, no processo de pintura, com a resina e uso até luz LED. Essa luz que muda é incrível essas suas obras com luz que fica piscando e parece aqueles cenários de filmes, né? Nossa, ele consegue retratar isso numa tela e você vai e viaja, parece que você está numa cena de filme, daquelas bem assim, expressivas, do cyberpunk. Nossa, Cláudio Takita, para mim ele é o Takita, né? Takitação, o grande, né? Expressão, é uma grande expressão da arte hoje, eu digo no mundo, né? Porque é única, obrigado. Tá? Então, olha, uma honra, muito obrigada. Acompanha ele, a gente vai deixar aqui nos créditos, vai ter mais obras dele nos créditos também, no carrossel. Muito obrigada, espero que numa próxima vez a gente possa falar um pouco mais sobre o pouquinho, né, do que deu para ver quem é o artista, quem é o homem e a sua obra. Matanê!